Olá, meus alunos da turma EJA, do segundo ano, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre artigo, tá? Dando continuidade à nossa segunda aula, tá? Professora Maiane, professora de português. Artigo é uma palavra variável que serve para substantivar as palavras, caracterizando-as como seres determinados ou indeterminados, indicando-lhes o gênero e o número. Os artigos eles podem ser classificados como definidos e indefinidos. Os artigos definidos, eles determinam o substantivo de modo preciso. São eles o, a, os e as. Por exemplo, o menino resolveu a questão. As flores estão bonitas. Isso são os artigos definidos. Os artigos indefinidos determinam o substantivo de modo vago e impreciso. São eles uma, uns e umas. Por exemplo, um menino resolveu uma questão. Umas flores estão bonitas. Existe também a propriedade dos artigos, que é a anteposição do artigo pode substantivar qualquer palavra. Por exemplo, a menina recebeu um não como resposta. Não, que é um advérbio substantivado. O jantar será servido em 10 minutos. Jantar, verbo também substantivado. O artigo ele permite reconhecer o gênero e o número do substantivo. Gênero masculino e feminino, né? E número singular e plural. Por exemplo, o pianista, masculino, singular. A pianista, feminino, singular. Uma gramática, feminino, singular. Uns lençóis, masculino, plural. O artigo também ele pode aparecer unido a preposições. Por exemplo, ele estava no jardim. Esse no é a junção de em mais o. É a preposição mais o artigo. Ele precisava do apoio dos amigos. Esse do é também a junção da preposição mais o artigo. Deixou a carteira numa loja. Também a minha preposição em mais uma, que dá numa. Não pôde comparecer à loja. Esse acraseado é a junção de a mais a, né, que dá essa acraseado, que é a preposição também mais o artigo. O artigo ele pode distinguir os homônimos, definindo sua significação. Por exemplo, o capital, a capital. O guarda, a guarda. O artigo indefinido anteposto ao numeral revela quantidade aproximada. Por exemplo, faltaram uns 10 alunos. Foi aproximadamente quantos alunos faltaram? Pode ser numa aula, num curso. Repetir a explicação umas 20 vezes. Eu tenho também o emprego dos artigos. É onde eu vou estar colocando e empregando nas palavras os meus artigos. Omite-se o artigo antes dos pronomes de tratamento. Por exemplo, Vossa Excelência vai descansar. Com exceção de senhor, senhora e senhorita, omite-se o artigo entre o pronome cujo, onde os pronomes cujo e o substantivo seguinte. Por exemplo, aquele é o menino cujo amigo morreu. Constituiu-se erro repetir o artigo em construções como os alunos mais aplicados ou os alunos os mais destemidos. Antes do nome próprio, denota intimidade. Por exemplo, a Teresa, o João. Facultativo diante de possessivo. Por exemplo, foi rápida a sua volta. Foi rápida a sua volta. Né? Notem que esse é diante de um possessivo. Após o pronome indefinido todo,
expressa uma totalidade inteiro. Por exemplo, Jovem leu todo o romance de Clarice Lispector. Né? O que vocês podem observar é que o pronome está como um todo, nessa forma. É importante saber que todo, ele é qualquer e cada, né? E todo, o, inteiro, total. Todo dia, cada dia. Todo dia, o dia inteiro. Eu tenho também a função sintática do artigo. O artigo ele sempre estará se referindo a um substantivo, portanto, o artigo sempre estará na oração, excedendo a função sintática de adjunto adnominal do substantivo. Por exemplo, a noite estava enluarada. O A aqui, a função de adjunto adnominal. O menino comprou várias balas. O aqui como adjunto adnominal. Um pescador chegou. Compareceram umas pessoas desconhecidas. O uso do meu artigo relacionado aí, né? Então, vimos que o artigo aqui, ele é usado da forma mais coerente possível. Eu tenho a minha classificação do artigo, eu tenho as minhas propriedades do artigo, o emprego do artigo e minha função sintática do artigo. Quanto à classificação, eu tenho ele como definido e indefinido. Nas minhas propriedades, ele pode ser quanto gênero e número do substantivo, né? E pode aparecer também artigos unidos de preposição. E como eu emprego também os meus artigos, né? Também tem as minhas exceções de como eu vou estar empregando os meus artigos. E tem a minha função sintática, que ele funciona também como adjunto adnominal. Vejam na apostila de vocês a página 16, onde contém esse conteúdo, e a página 17. E tentem responder o exercício proposto do conteúdo na página 18, tá? E no início da página 19, para que você possam estar exercitando o que eu passei agora há pouco para você. Eu vou estar deixando em anexo, junto à pasta do conteúdo da turma de vocês, um conteúdo complementar sobre o artigo, para que fique mais explicado e um pouco mais sucinto sobre o conteúdo. Tá ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, tá? Eu tenho explicado um pouco sobre o conteúdo e é muito fácil estudar sobre o artigo, tá muito fácil e é um conteúdo de fácil entendimento. Hoje vamos ficando por aqui, ó. Deixo um forte abraço para vocês, tá? Aproveite a quarentena para estudar. Esse já é assunto para a próxima prova, tá? Ó, beijão para todos e fiquem bem.